Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Existem diálogos que transcendem o formato de uma simples entrevista. São encontros de cúpula, momentos em que o presente e o passado do futebol colidem para validar o futuro. O papo entre Fernando Diniz e Romário, em um ambiente descontraído na Romário TV, foi precisamente um desses momentos históricos. Não foi apenas uma conversa, foi a coroação de uma joia, a validação de um trabalho e, para a imensa torcida vascaína, a confirmação de que o tesouro que hoje brilha em São Januário é de um valor inestimável, reconhecido por quem mais entende do riscado, um gênio da área e um dos técnicos mais inovadores do país. A resenha inicial, com Romário questionando se Diniz o faria marcar zagueiros, serviu de prefácio para expor a filosofia do treinador. A resposta de Diniz, bem-humorada mas profunda, revelou sua essência: nunca quis tomar o lugar de uma grande estrela, quero que brilhem cada vez mais. É a mentalidade de um facilitador de talentos, não de um repressor. E foi sob essa ótica que a conversa se afunilou para o nome que hoje incendeia a esperança cruzmaltina, Ryan. Quando o baixinho, um dos maiores atacantes de todos os tempos, levantou a bola, Diniz não devolveu com um simples elogio, ele deu um veredicto, uma sentença futebolística que ecoará por muito tempo. Ao cravar, sem hesitar, que Ryan talvez seja o atacante mais completo do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, Diniz não estava apenas elogiando seu jogador. Ele estava fazendo uma afirmação ousada e poderosa para a maior autoridade no assunto. É o equivalente a um maestro exaltando seu violinista prodígio para Mozart. O peso dessas palavras, ditas naquele contexto, é imensurável. Ele não se limitou a isso. Descreveu as valências que justificam sua tese, a versatilidade para atuar aberto, como falso 9 ou como um 10, a força física aliada a uma explosão impressionante, a finalização precisa de um pé esquerdo calibrado. Tudo o que você imaginar de um jogador ele tem, concluiu, pintando o retrato de um atleta moderno, um protótipo do atacante total que o futebol de elite mundial procura incessantemente. A paixão e a convicção do treinador atingiram o clímax em sua revelação quase desesperada sobre as tentativas de segurar o jovem no clube. A frase "me vende, vende o que quiser, o campo, as través, mas não vende o Ryan" é mais do que uma hipérbole. É a declaração de um técnico que vê no atleta não apenas um grande jogador, mas a pedra fundamental de seu projeto, a personificação de seu ideal de futebol. É um apelo que reflete a dura realidade do futebol brasileiro, constantemente ameaçado pela cobiça do mercado europeu, mas também demonstra o tamanho do tesouro que o Vasco tem em mãos. Este encontro, portanto, serviu para consolidar o status de Ryan. Ele deixou de ser uma promessa para ser, aos olhos de seu comandante e com o aval de um ídolo imortal, a realidade mais brilhante do ataque no Brasil. É o tipo de validação que enche o peito do torcedor de orgulho e a diretoria de responsabilidade. E é justamente essa responsabilidade com o patrimônio do clube, essa luta para proteger um futuro de ouro personificado em Ryan, que nos força a olhar, de forma paradoxal e dolorosa, para um passado recente. Enquanto celebramos a luz de um talento forjado em casa, somos obrigados a confrontar as sombras de uma negociação que definiu o destino do clube, um processo que agora vem à tona por meio de um relatório devastador, com acusações gravíssimas de má gestão e manobras obscuras. Há transações que definem o futuro de uma instituição centenária. A venda de 70% da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Vasco da Gama para 777 partners foi, sem dúvida, o movimento mais sísmico e consequencial da história recente do clube. Prometida como a panaceia para décadas de má gestão financeira, a alvorada de uma nova era de prosperidade, a negociação agora tem sua caixa preta aberta por um relatório preliminar que é, em sua essência, um terremoto administrativo. O documento, fruto de 4 meses de investigação por uma comissão de conselheiros, não aponta meros erros processuais, ele desenha um cenário desolador de suposta manipulação deliberada, pagamentos suspeitos e uma maquiagem contábil que teria colocado o clube associativo em um estágio falimentar. A conclusão mais contundente do relatório é a de que a venda foi precedida por uma orquestração narrativa.
A comissão usa forte expressão "um grande teatro", sugerindo que a antiga diretoria, encabeçada por Jorge Salgado, teria construído artificialmente um cenário de terra arrasada, um beco sem saída onde a venda para 777 partners era apresentada não como uma opção, mas como a única e inevitável salvação. Esta acusação ataca o próprio cerne da legitimidade do negócio, insinuando que sócios e torcedores foram induzidos a aprovar a transação sob uma premissa fictícia de urgência e ausência de alternativas. Se a manipulação do ambiente foi o palco, as irregularidades financeiras foram o ato principal. A acusação mais chocante, e talvez a mais facilmente rastreável, é o pagamento de R$ 775.833,34 a uma empresa de Blumenau, a MJ Capital Ltda. Os detalhes são assustadores. A empresa foi constituída meros 34 dias antes da assinatura do contrato e convenientemente encerrada 7 meses depois, sem que a comissão encontrasse qualquer vestígio de serviço prestado. A suspeita de que se trata de uma operação para desvio de recursos é a conclusão quase inescapável que o relatório deixa no ar, um fantasma de corrupção que assombra a transação mais importante da história do clube. Contudo, a bomba de maior efeito retardado é, sem dúvida, a alegação de um balanço forjado. Segundo o depoimento de um ex-funcionário, a dívida real do clube foi deliberadamente reduzida em planilhas de Excel, escondendo embaixo do tapete um passivo dissimulado de mais de 200 milhões de reais. Esta suposta fraude contábil é uma afronta a todo o processo de governança, pois teria induzido o Conselho Deliberativo a erro e, fundamentalmente, alterado o valor real do ativo que estava sendo vendido. O resultado, segundo a comissão, foi deixar o clube associativo com receitas insuficientes para suas despesas, empurrando-o para a beira da falência. A nebulosidade se estende à própria identidade do comprador. A descoberta de que a venda foi feita a uma misteriosa 777 Carioca LLC, e não diretamente a 777 partners, somada à existência de sócios ocultos que ferem o estatuto, lança uma sombra de dúvida sobre a diligência e a transparência de todo o processo. O conflito de interesses na nomeação de Luiz Melo, que negociou como vendedor e assumiu como executivo do comprador, é apenas a cereja no bolo de um processo que o relatório pinta com as cores da negligência e da parcialidade. Este documento não é o fim da história, mas o início de um capítulo doloroso e necessário de acerto de contas. As acusações são gravíssimas e expõem as consequências de uma gestão que, segundo a comissão, comprometeu o futuro do Vasco. E essas consequências, infelizmente, não vivem apenas no papel, elas continuam a assombrar o presente do clube na forma de fantasmas financeiros, como uma dívida milionária e recém-cobrada, fruto direto de uma negociação conduzida naquela mesma era conturbada. As consequências de uma gestão temerária raramente são imediatas. Elas se manifestam como bombas relógio, plantadas no passado, cujos cronômetros são acionados meses ou anos depois, explodindo no colo de quem tenta reconstruir os escombros. A dívida de 4,4 milhões de euros, 28 milhões de reais, cobrada pelo Benfica, referente à transferência do zagueiro João Vitor, é precisamente uma dessas explosões. Não se trata de uma mera pendência financeira, é um fantasma da era 777 partners, um legado tóxico que materializa as suspeitas de má gestão e expõe a vulnerabilidade contínua do Vasco da Gama a decisões tomadas em um passado recente e conturbado. A complexidade da dívida, por si só, já é um indicativo da teia de obrigações questionáveis que foram firmadas. O montante não se refere apenas a parcelas em atraso da compra original, mas a uma cláusula contratual complexa que previa a participação do Benfica em uma futura venda do atleta. Ao negociar João Vitor com o CSKA Moscou, o Vasco acionou esse gatilho, e o clube português agora exige o cumprimento integral do acordo, cobrando sua fatia de 30% sobre a negociação. A recusa do Benfica em aceitar a primeira proposta de acordo da atual diretoria é um sinal claro. Os portugueses não estão dispostos a flexibilizar e sentem que têm a lei e o contrato a seu favor. Este episódio não pode ser analisado de forma isolada. Ele é um sintoma direto da filosofia de gestão implementada pela 777 Partners, a mesma que o relatório da comissão de conselheiros acusa de ter forjado balanços e orquestrado um teatro para a venda da SAF. João Vitor foi uma das contratações de maior vulto daquela era, um investimento de 7 milhões de euros que, na prática, não trouxe o retorno esportivo esperado.
Agora, revela-se que, além do alto custo inicial, a transação carregava em seu bojo cláusulas onerosas que continuam a sangrar os cofres do clube muito tempo depois da saída do atleta e de seus gestores. A dívida de 28 milhões de reais chega no pior momento possível, em uma fase delicada de reconstrução financeira e de busca por credibilidade no mercado. Para a atual administração, liderada por Pedrinho, é mais um incêndio a ser apagado, um incêndio herdado que consome recursos que poderiam e deveriam ser investidos no fortalecimento do elenco atual ou na quitação de débitos mais urgentes. Cada real gasto para sanar os erros do passado é um real a menos para investir no futuro. O risco iminente de sanções internacionais, como o temido transfer ban, o bloqueio de registro de novos jogadores, eleva a questão a um nível de urgência máxima. Uma punição dessa natureza não apenas comprometeria o planejamento para a próxima temporada, mas mancharia a reputação do clube no cenário internacional, dificultando futuras negociações e atração de talentos. O Vasco se vê, portanto, encurralado, obrigado a negociar sob pressão para evitar um mal maior, pagando preço por cláusulas e compromissos que não firmou. Em última análise, o caso João Vitor é a materialização dos esqueletos no armário deixados pela gestão da 777. É a prova cabal de que a suposta injeção de capital veio acompanhada de uma administração que, no mínimo, foi imprudente em suas obrigações contratuais. A conta, como sempre, chegou. E ela é alta, amarga e serve como um doloroso lembrete de que, no futebol, as dívidas mais difíceis de quitar não são apenas as financeiras, mas as deixadas por uma herança de má gestão. Chegamos ao fim de um dos boletins mais pesados e impactantes que já fizemos, com notícias que mexem com o nosso orgulho, a nossa raiva e a nossa preocupação. Mas agora, a palavra está com vocês. Sobre o papo de Diniz e Romário, vocês concordam com o nosso técnico? Ryan já pode ser considerado o atacante mais completo do futebol brasileiro? O que significa um elogio desse peso vindo na frente do gênio Romário? Sobre a bomba da SAF, qual é a sua reação a essas acusações gravíssimas de balanço forjado e pagamentos suspeitos? Você acredita que os responsáveis serão punidos? Deixe aqui sua revolta e sua opinião. E sobre a dívida por João Vitor, o quão preocupado você fica com mais essa conta de 28 milhões de reais da era 777 chegando para o clube pagar? Você acha que isso pode atrapalhar o nosso planejamento para 2026? Deixem tudo aqui nos comentários. Hoje, mais do que nunca, eu quero ler a opinião de cada vascaíno. Vamos desabafar e debater sobre o futuro do nosso clube. E se você ficou até o final, se você se informa e se importa com o Vasco, fortaleça o nosso trabalho, que é feito para você. Deixe o seu like com vontade, se inscreva no canal se ainda não faz parte da nossa família, e ative o sininho para não perder nenhuma informação. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua força. Um forte abraço e saudações vascaínas.